Olá! Hoje o nosso papo é sobre industrialização, sabe? Aquele tema figurinha carimbada no Enem, nos vestibulares. A gente deu uma olhada nos materiais para destilar o essencial mesmo. Oi, é isso aí. E olha, entender industrialização não é só para passar na prova, né? Ajuda demais a gente a ler o mundo, a economia, o nosso dia a dia. Perfeito. Então, começando pelo básico, né? Os tipos de industrialização. Tem a clássica, lá da Inglaterra, a primeirona. E isso. Aí tem a planificada, que rolou nos antigos países socialistas, com o Estado controlando tudo. E a tardia, que é bem o nosso caso aqui no Brasil e de vários outros países. E dentro dessa tardia, tem dois jeitos principais, né? Tem sim. A substituição de importações, que o Brasil usou bastante, tipo fazer aqui o que antes a gente comprava de fora. E a outra é a plataforma de exportação, modelo mais dos tigres asiáticos, né? Produzir para vender para o mundo. Exatamente. E claro, as indústrias em si não são todas iguais. A gente pode classificar, né? Como assim? Tem as indústrias de base, que pegam a matéria-prima bruta e dão uma primeira transformada, tipo siderúrgica, que faz o aço, sabe? Ah, entendi. Aí tem as de bens de capital ou intermediários. Essas fazem as máquinas, os equipamentos que as outras indústrias vão usar. Certo. E por último? As de bens de consumo, que fazem o produto que vai chegar pra gente. Pode ser durável, tipo uma geladeira, um carro, Uhum, ou não durável, como comida, roupa, o que a gente consome mais rápido. faz sentido. Isso. Agora, um ponto que, olha, sempre cai. Modelos de produção. Começou com o Taylorismo, né? Aquele controle do tempo, do movimento do trabalhador. Sim, a ideia era racionalizar ao máximo cada tarefa. Foi o início da produção mais padronizada. Mas aí veio o Fordismo e, tipo, revolucionou tudo com a linha de montagem. Produção em massa, estoque gigante. E consumo em massa também. O Fordismo não era só fábrica, ele ajudou a criar a ideia do trabalhador consumidor, da classe média com acesso a bens. Moldou o século XX, né? Totalmente. Mas não parou aí, né? Não mesmo. Do Japão veio o toyotismo. A sacada aqui foi inverter a lógica. Em vez de empurrar produto para o mercado, Eles esperam a demanda puxar a produção. O tal do just in time. exatamente. Produzir só o necessário na hora certa, menos estoque, mais flexibilidade. Eles usam ferramentas como o Kanban para controlar o fluxo e focam muito na qualidade total, tipo o 5S para eliminar desperdício. É quase o contrário do Fordismo, então. Em vários aspectos, sim. E ainda teve o Volvismo lá na Suécia, tentando juntar a produção em escala com mais qualificação e bem-estar para o trabalhador. Uma outra pegada. Interessante. E como esses modelos, essa industrialização toda, se espalhou pelo mundo? Começou bem concentrada, né? Super concentrada, Europa Ocidental, depois Estados Unidos, Japão, mas aí buscando custos menores, mão de obra mais barata, novos mercados, Uhum. a indústria começou a se mover. Aí surgiram os tigres asiáticos. Isso. Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura usaram incentivos, mão de obra disciplinada e barata para virar grandes exportadores. Modelo plataforma de exportação total. E a China? A China é um caso à parte, né? Completamente. Com a política de portas abertas, a partir de 78, eles criaram as Zonas Econômicas Especiais, as ZEEs, principalmente na costa. E o que eram essas EIs na prática? Eram tipo áreas com regras diferentes, sabe? Impostos baixíssimos, menos burocracia, tudo para atrair investimento estrangeiro, tecnologia. Funcionou como um teste controlado de abertura para o capitalismo. E deu certo pelo visto. Deu muito certo em termos de crescimento econômico. Foi gigantesco. Mas, claro, gerou também muita desigualdade interna, problemas ambientais sérios, desafios que a China lida até hoje. Entendi. Bom, e trazendo para o nosso quintal, Brasil. Nossa industrialização é matéria obrigatória para o Enem. Teve um começo tímido, né? Sim, lá no século XIX, teve a Tarifa Alves Branco, uma tentativa de proteger a indústria local, e as iniciativas do Barão de Mauá, que eram bem ousadas para a época, mas eram focos isolados. Engrenou mesmo quando? Engrenou mais com a crise do café, lá em 1929, e a Primeira Guerra Mundial. Faltava produto importado, aí o Brasil teve que começar a fazer aqui. Foi a substituição de importações começando de verdade. E o Estado teve um papel forte nisso, né? Fundamental. Especialmente na era Vargas, foi ali que surgiram gigantes estatais para a indústria de base. A CSN, para fazer aço, a Vale do Rio Doce para mineração. Isso foi crucial. E depois veio o JK, né? O desenvolvimentista.
Isso, Juscelino Kubitschek, o plano de metas dele focou muito em energia, transporte, e as rodovias foram um símbolo disso, e em atrair as montadoras de automóveis. Foi o boom dos bens de consumo duráveis por aqui. Aí veio o período militar, o milagre econômico. É, um período de crescimento do PIB muito alto, realmente, mas foi um crescimento com muita concentração de renda, aumento da dívida externa, e aí veio a crise do petróleo nos anos 70 e complicou bastante a situação. E essa crise levou à famosa década perdida. Exato, os anos 80, marcados por inflação fora de controle, crise da dívida, foi um período muito difícil para a economia brasileira. E nos anos 90, a mudança foi grande, né? Uma virada forte. Veio a onda neoliberal, com a abertura comercial mais agressiva, muitas privatizações de empresas estatais e o Plano Real, que finalmente conseguiu controlar a hiperinflação. Foi um modelo bem diferente do anterior, com menos Estado na economia. E hoje em dia, a gente ouve muito falar em desindustrialização do Brasil. O que significa isso na prática? Olha, basicamente é a indústria perder participação na economia geral, sabe? Tanto no que o país produz, o PIB, quanto no número de empregos que ela gera. E por que isso acontece? São várias causas, né? Tem a concorrência muito forte de produtos importados, especialmente da Ásia. Teve períodos em que nossa moeda, o real, estava muito valorizada, o que deixava o importado mais barato e o nosso produto mais caro lá fora. Juros altos aqui dentro dificultam o investimento das empresas. E tem um fenômeno chamado doença holandesa, quando o país exporta muita commodity, tipo minério de ferro, soja, isso valoriza a moeda e acaba prejudicando a indústria, que perde competitividade. Entendi. E junto com a desindustrialização tem a desconcentração industrial também, né? As fábricas saindo dos grandes centros. Exatamente. Muitas indústrias que antes estavam super concentradas em São Paulo, por exemplo, começaram a ir para outras regiões. Por quê? Fogem do quê? Fogem das chamadas deseconomias de aglomeração, que são os problemas das cidades grandes. Trânsito caótico, custo de vida altíssimo, aluguel caro, mão de obra mais cara, poluição. E vão para onde? Atraídas pelo quê? São atraídas pela guerra fiscal. Estados e municípios começam a disputar essas indústrias, oferecendo vantagens. Isenção de impostos por um tempo, terreno barato, infraestrutura, quase um leilão para ver quem leva a fábrica. Faz sentido. Então, para a gente amarrar, passamos pelos tipos de industrialização. Clássica, tardia, vimos os modelos de produção, Fordismo, Toyotismo, são chave. Demos uma olhada na história brasileira. Vargas, JK, os desafios recentes. Isso, e falamos desses processos atuais, né? A desindustrialização, essa perda de peso da indústria, e a desconcentração, essa mudança dela pelo território. Exato. E fica talvez uma reflexão, né? Como que entender toda essa história, esses modelos, esses movimentos da indústria no espaço, nos ajuda a pensar os desafios que o Brasil tem hoje para ter um desenvolvimento econômico, social e até ambiental mais justo, mais equilibrado pelo país. Ótima pergunta para a gente continuar pensando. Bom, por hoje é isso. Bons estudos por aí e até a próxima.